Nós não temos noção do poder de Deus. Aleluia. É muito maior do que o que a gente pode imaginar, né? Louvado seja o nome do Senhor. E sendo tão poderoso, tão grande, se importa conosco, tão insignificantes, né? Nós fomos olhar o universo que Deus criou, nós somos umas formiguinhas, né? A palavra de Deus fala que Ele olha para nós somos como gafanhotos, né? Mas Ele se importa, né? Com cada necessidade nossa, com cada luta nossa, Ele está presente. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos um privilégio muito grande de servir a esse Deus. Pastor, você está falando de desejo tão pequeno. Outra noite eu agradeci a Deus por uma coisa tão limpa. Você está falando que nós somos tão pequenos. Eu estava com tanta vontade de chupar manga no bar. Bom, eu gosto também. E ontem de noite o Senhor me deu as mangas. Glória a Deus. Pois é. Eu nem esperava, entendeu? Não. Glória a Deus. Eu nem falei, Né? eu só tinha um desejo no meu coração. É uma coisa Olha, tão simples, mas um Deus tão grande se importa com o ser humano. com o ser humano e com as coisas mínimas, né? Imagine fazendo. Imagina as coisas grandes, né? É maravilhoso. Glória a Deus. Tem uns vídeos no YouTube aí que falam a respeito do universo, o universo em escala real. Em escala real. Às vezes eu vou deitar, né, até que o sono chegue, né, 2 minutos depois que eu deito, eu fico vendo aqueles vídeos e a distância entre um planeta e outro, entre uma estrela e outra, o tamanho das estrelas. Deus coordena todas essas coisas, né, para que tudo esteja ali funcionando, né? Um dia eu estava lendo a respeito de uma estrela chamada Pulsar, né? Diz que é o relógio mais preciso que existe, né? O pulsar dela é super preciso, né? Assim, Deus controla todas essas coisas e depois Ele vai se importar comigo, né? Ele vai ver um probleminha ali que eu tenho, né? Louvado seja o nome do Senhor, né? Servir esse Deus, louvar esse Deus é privilégio para nós. Amém, glória a Deus. Se importa tanto que deixou para nós a sua palavra. Amém. Glória a Deus. Segundo Reis 4, versículo 8. Nós vamos ler até o versículo 26. Segundo Reis 4. Muito conhecido esse texto. A sunamita e o seu filho. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher grave, o qual o reteve a comer pão, e sucedeu que todas as vezes que passava ali, se dirigia a comer pão. E ela disse a seu marido: eis que tenho observado que este homem passa sempre por nós, é um santo homem de Deus. Façamos-lhe, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama, e uma mesa, e uma cadeira, e um candeeiro. E há de ser que, vindo ele a nós, para ali se retirará. E sucedeu que um dia que veio ali, e retirou-se àquele quarto, e deitou-se ali. Então disse a seu moço Geazi: chama esta sunamita. E chamando-a ele, ela se pôs diante dele, porque ele tinha dito: dize-lhe, eis que tu nos tens tratado com todo desvelo, que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale por ti ao rei ou ao chefe do exército? Dissera ela: eu habito no meio do meu povo. Então disse ele: que se há de fazer por ela? E Geazi disse: ora, ela não tem filhos, e seu marido é velho. Porque disse ele, pelo que disse ele, chama. E chamando-a ela se pôs à porta. E ele disse: a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E ela disse: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva.
E concebeu a mulher e deu à luz a um filho, no tal tempo determinado, segundo o tempo da vida que Eliseu lhe dissera. E crescendo o filho, sucedeu que um dia saiu para seu pai, que estava com os segadores, e disse a seu pai: ai, a minha cabeça, ai, a minha cabeça. Então disse ao moço: leva-o à sua mãe. E ele o tomou e o levou à sua mãe, e esteve sobre os seus joelhos até o meio-dia, e morreu. E subiu ela, e o deitou sobre a cama do homem de Deus, e fechou sobre ela a porta, e saiu. E chamou a seu marido e disse: manda-me já um dos moços, e uma jumenta, para que corra ao homem de Deus, para que volte. E disse ele: por que vais a ele hoje? Não é lua nova, nem sábado. E ela disse: tudo vai bem. Então abordou a jumenta e disse a seu moço: guia e anda, e não te detenha no caminho, no caminhar, senão quando eu te disser. E partiu, pois, e veio ao homem de Deus, ao Monte Carmelo. E sucedeu que, vendo-a, o homem de Deus de longe, disse a Geazi, seu moço: eis aí a sunamita. Agora, pois, corre-lhe ao encontro e dize: vai bem contigo, vai bem com teu marido, vai bem com teu filho. E ela disse: vai bem, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Senhor Deus, nós estamos diante da tua palavra. Fala ao nosso coração, Senhor. Usa, ó Deus, a nossa vida, orando no nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Os irmãos podem sentar. Glória a Deus. Meus irmãos, esse texto, como toda a palavra de Deus, é um texto de lição para nós, né? de aprendizado. Primeira coisa, nós vemos que Eliseu, ele passava sempre pela casa daquela mulher, né? E aquela mulher, ela percebeu algo diferente em Eliseu, e ela falou ao seu marido: eu vejo que este é um santo homem de Deus. Meus irmãos, quando nós passamos, nós precisamos dar essa impressão. As pessoas precisam perceber que nós somos santos homens de Deus e mulheres, né? Nós somos santos, nós somos separados. É o que a palavra santo quer dizer, né? Separados por Deus. Nós somos separados deste mundo, não somos iguais. Estamos nesse mundo, vivemos neste mundo, não pertencemos a este mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Pertencemos a um mundo diferente. O nosso reino não é deste mundo. Nosso reino é eterno. É para lá que nós vamos. O mundo precisa ver isso em nós, as pessoas precisam ver isso em nós. Aí vai um santo homem de Deus, ou aí vai uma santa mulher de Deus. Nós precisamos viver dessa forma, o nosso testemunho precisa ser esse. Mas Eliseu passava sempre por ali, e aquela mulher percebeu isso na vida de Eliseu. Esse homem é diferente, esse homem é separado, santo homem de Deus. É tanto que ela sempre o tratava como um homem de Deus, né? Bendito seja o nome do Senhor. E essa mulher, ela queria que essa bênção, né, o homem de Deus, estivesse sempre perto, né? Colocou na sua casa ali um lugar, ó, aqui está reservado para o homem de Deus. Nós precisamos colocar um lugar na nossa casa para Deus habitar no nosso coração, para que Deus possa habitar em nós, para que Deus possa habitar no nosso lar, no nosso trabalho, onde quer que nós estejamos. Nós precisamos ter um lugar para Deus, que é o lugar de Deus, né, para que Ele fique confortável na nossa vida. Bendito seja o nome do Senhor. E Eliseu gostou da ideia, né? Então sempre ele passava por ali, já sabia onde ele ia ficar. Chegava lá, um cafezinho, né, um pão, né, pãozinho de queijo, tranquilo, ficava ali, né, tinha ali o lugar para ele estudar, né, a mesa, né, para ele de repente escrever, né, as profecias, né, estudar a palavra, né.
Então estava tudo preparado ali para Eliseu. E Eliseu colocou no seu coração ali um desejo de retribuir aquela mulher. O que falta na vida dessa mulher? Meu irmão, quando nós separamos um lugar para Deus na nossa vida, Deus nos retribui. Deus não faz troca com ninguém. Não é troca. As pessoas por aí acham que Deus está fazendo troca, né? Você me dá isso que eu te dou aquilo. Você me dá o seu salário, ou você me dá o seu dízimo, que eu te abençoo. Não é isso não. Deus nos abençoa quando nós reservamos um lugar para Deus na nossa vida. Glória a Deus. Quando Ele habita no nosso coração, Deus nos abençoa. Glória a Deus. Deus nos recompensa. Mas troca Deus não faz. Não espera você que se você der o dízimo, você der a sua oferta, você der o seu apartamento, a sua casa, o seu carro, que Deus vai te dar em dobro, que Deus vai te dar isso ou aquilo. Deus não faz troca com ninguém, não precisa de nada nosso. Deus não precisa de nada que nós temos. Ele é Deus, Ele é Senhor dos céus e da terra. Aleluia. Nós acabamos de falar de tudo que Deus criou a partir do nada. O livro de Jó diz assim: quem deu primeiro a Ele para que fosse recompensado? O que você deu para Deus para que Deus pudesse te abençoar? Quem deu primeiro a Ele? A palavra fala que Ele nos amou primeiro, por isso nós o amamos. Glória a Deus. Se Deus não tivesse nos amado primeiro, nós não o amaríamos. Nós fazemos troca, mas Deus não. Deus nos ama porque Ele é amor. Deus nos abençoa porque Ele é abençoador. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro e entregou o seu Filho por nós. Quando nós reservamos um lugar para Deus lá no nosso coração, e a palavra de Deus diz assim: quando me buscares de todo o vosso coração, então o nosso coração ele é todo para Deus. O lugar que nós falamos, que nós reservamos, é o nosso coração entregue a Deus. Deus nos abençoa. Eliseu colocou no seu coração ali um desejo de retribuir. Essa mulher tem feito bem para nós, tem nos tratado com tanto desvelo, né, com tanto cuidado. Aquela mulher tinha tanto cuidado com Eliseu. Sempre que Eliseu passava, com certeza ali o quartinho estava arrumado, a cama estava ali, os lençóis trocados, tudo certinho. Que Eliseu reparou nisso. Eliseu falou: essa mulher nos trata com tanto desvelo, com tanto cuidado, né, com tanto zelo. Essa mulher nos trata. Nós precisamos tratar as coisas de Deus dessa forma, com zelo, com cuidado, e Deus nos abençoará. Glória a Deus. O que nós podemos fazer para essa mulher? O que falta na vida dessa mulher? Meus irmãos, isso é uma pergunta que Deus tem feito para a nossa vida. A cada momento, o que nos falta? Deus conhece toda a nossa necessidade. Lá no livro dos Salmos diz que antes de nós abrirmos a nossa boca, Deus já conhece o nosso pensamento, o nosso coração, nossa necessidade. Mas Deus quer ouvir de nós, na nossa oração. Quando nós oramos a Deus e expomos para Deus a nossa necessidade, nós reconhecemos que Deus é Senhor e que nós não temos condição de coisa alguma. Isso é humilhar diante de Deus. Nós precisamos ser humildes diante de Deus. Quando Daniel orou e o anjo veio trazer a resposta, o anjo disse para Daniel: Daniel, tu és homem muito desejado, desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a humilhar diante de Deus. Glória a Deus. Quando Daniel se humilhou diante de Deus, Deus ouviu sua oração. Amém. E quando nós oramos, nós nos humilhamos diante de Deus. Nós falamos ao Senhor: Senhor, essa é a minha necessidade e eu não tenho força para suprimir essa necessidade. Essa é a minha luta e eu não tenho força para vencer essa batalha. Deus já sabe. Deus já conhece a minha fraqueza e a sua. E Deus já sabe qual é a minha luta e qual é a sua luta. Mas Deus quer ouvir de nós, porque nós precisamos mostrar para Deus que Ele é Senhor e nós somos servos. Servos de um Deus vivo que ouve a nossa oração e que se importa conosco nos mínimos detalhes, até mesmo na mangaubá. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E aquela mulher não tinha filho. Geazi, o
Então fala, olha, essa mulher não tem filho, o marido já é velho, provavelmente não tem condição físicas, né, fisiológicas para que tenha filho. E o filho na época era praticamente a aposentadoria dos pais. Não havia, como ainda não há em diversos países, a previdência social. Então a pessoa que não tinha filho, ela estava condenada a viver uma vida de miséria no futuro. O filho era a esperança da família. Nós vemos Jesus, quando ele chega diante lá do velório, né, do enterro lá do filho da viúva, lá na cidade de Naim, né, e ela fala, perdeu o esposo, agora perdeu o filho, perdeu todo o sustento. Então, o filho era um bem precioso, né, como ainda é, uma bênção de Deus, são os nossos filhos. E aquela mulher não tinha filho, ou seja, aquela mulher não tinha futuro. Meus irmãos, sem Deus na nossa vida, nós não temos futuro. Mas quando Deus entra na nossa vida, nós sabemos que o nosso futuro é estar com Cristo na eternidade. Esse é o futuro que nós ansiamos. Bendito é o nome do Senhor Jesus. E aquela mulher então concebeu, deu à luz a um filho, a grande alegria dela. Ela não havia pedido. Ela chega para Eliseu depois e diz, por acaso eu te pedi um filho? E às vezes Deus nos abençoa naquilo que é a nossa necessidade, até mesmo sem nós pedirmos, porque Ele conhece a nossa necessidade. Mas aquele filho, certo dia, veio a falecer. E aquela mulher então colocou o menino sobre a cama que estava preparada para Eliseu e foi ao encontro do profeta. E o marido, quando viu aquilo, faz uma pergunta para ela, que está no versículo 24. Melhor, 23. E disse ele, por que vais a ele hoje? Por que você veio encontrar com Deus hoje? Por que vais a ele hoje? Não é lua nova, não é sábado. Por que você veio encontrar com Deus hoje? Glória a Deus. Por que nós viemos à casa de Deus hoje? Glória a Deus. Eu vim porque eu tenho uma necessidade. Aleluias. Aleluias. Eu tenho uma necessidade. Glória a Deus. Por isso que eu vim. Glória a Deus. E não vou esperar a lua nova ou o sábado. Tem pessoal por aí que fica esperando o sábado para dedicar a Deus, né? Não é lua nova, não é sábado. Por que nós viemos à casa de Deus hoje? Porque nós temos uma necessidade. Glória a Deus. Temos uma necessidade para essa vida. Temos uma necessidade para a vida eterna. Nós precisamos ouvir a voz de Deus. Nós temos uma necessidade de louvar a Deus. É por isso que eu vim a Deus hoje. Nós vamos a Deus todos os dias. Nós não esperamos data para ir à presença de Deus. Ali nós vemos duas pessoas, a mulher com a sua necessidade e o pai sem necessidade alguma, e o marido, né, sem necessidade alguma. Me parece que o marido nem sabia ainda que o filho já havia morrido, né, porque ele estava no campo, mandou levar, né, e ele morreu lá nos joelhos da mãe, no colo da mãe, né. O marido nem sabia. Às vezes nós temos algumas necessidades e às vezes nós não nos damos conta daquilo que nós necessitamos. Mas a mulher, ela sabia. É o que eu falei domingo passado, são os loucos. Não sabem o tempo que estão vivendo. Mas a pessoa que tem Deus no coração, essas pessoas são sábias. Essas entendem o tempo. A bênção de Deus na nossa vida não pode morrer. Não pode morrer. Glória a Deus. E eu não estou dizendo que esta bênção não morra. Aquilo que Deus te abençoou, você pode perder. O que aconteceu com aquela mulher, a bênção dela morreu. A bênção que Deus nos dá, se nós não cuidarmos, se nós não buscarmos a Deus a todo momento, essa bênção pode morrer.
seja uma bênção espiritual, seja o batismo com o Espírito Santo, seja uma bênção material, pode morrer. Acontece de morrer, mas nós não podemos deixar. Aquela mulher poderia muito bem ter chorado, pranteado seu filho e depois levado para ser sepultado, mas aquela mulher não aceitou que a bênção de Deus morresse na vida dela. Aleluia. Não podemos aceitar que a bênção de Deus morra na nossa vida. Glória a Deus. Meus irmãos, nós precisamos viver em vigilância constante para que essa bênção não morra, para que esse amor que Deus colocou no nosso coração não morra, para que essa chama que queima quando nós ouvimos falar de Deus, para que essa alegria que nós temos de subir à casa de Deus, de cultuar a Deus, de glorificar a Deus, não morra na nossa vida. Glória a Deus. Essa mulher então, ela vai ao homem de Deus. Por que nós viemos a Deus? Essa mulher tinha sua necessidade, a bênção tinha morrido. Meus irmãos, nós precisamos ir a Deus a todo momento. Glória a Deus. Nós vemos lá o exemplo de Lázaro, quando Marta disse para Jesus: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Se o Senhor Jesus não estiver na nossa vida, a nossa bênção morre. Então nós precisamos buscar ao Senhor Jesus, buscar a Deus em todo momento da nossa vida, porque onde o Senhor Jesus está, a vida. Onde o Senhor Jesus está, a bênção. Louvado seja o nome do Senhor. Se o Senhor Jesus não estiver na sua vida, a sua bênção vai morrer. Marta, apesar de todo o cuidado que ela tinha com a casa, e às vezes até esquecia um pouco de estar aos pés do Senhor Jesus, mas Marta, ela entendeu isso. Ela falou: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Se o Senhor estivesse aqui, a morte não teria entrado na minha casa. E nós precisamos tomar isso como lição para a nossa vida. Se o Senhor Jesus estiver na nossa vida, a morte não entra. A bênção de Deus permanece. A vida permanece. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Fala, Rubens. Como? A fé não morreu. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez seja uma das piores coisas para o crente, né? Perder a fé. A fé não pode morrer. Pode morrer, mas a fé não. A fé não. Se a fé morrer, é complicado, né? Precisamos viver e terminar a nossa carreira como Paulo, né? Acabei a carreira e guardei a fé. Glória a Deus. Combati o bom combate. Aleluia. Combati o bom combate porque foi um combate guiado por Deus. Amém. Podemos dizer que nem sempre Paulo foi vitorioso, né? Às vezes tomava um couro, açoitado, às vezes era preso, mas ele disse: combati o bom combate, porque era na direção do Espírito Santo. Acabei a carreira, mas a fé permaneceu. Amém. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. E aquela mulher, ela não perdeu a fé. Então ela vai ao homem de Deus. E Geazi então corre ao encontro e faz essas 3 perguntas para ela: vai tudo bem contigo? Meu irmão, vai bem contigo? Amém. Glória a Deus. Essa pergunta Deus está fazendo para nós. Vai bem Glória a Deus. vai bem com teu marido? Amém. Vai bem com teu marido? E com teu filho? Aquela bênção que Deus te deu, vai bem? Glória a Deus. E ela disse: vai bem, Glória a Deus. vai bem. Meu irmão, tudo vai bem na nossa vida, Glória a Deus. Amém. porque Deus está presente. Amém. Amém. Tudo vai bem. Bendito é o nome do Senhor. Glória a Deus. Tudo vai bem na nossa vida quando nós reservamos ali o nosso coração para Deus. Glória a Deus. Não importa a situação. Às vezes a situação é completamente desfavorável. Vai bem contigo? Vai bem. Maravilha, Senhor. E a bênção que Deus te deu? Vai bem. Amém. Porque ela tinha fé. E ela sabia, né? ela cria no poder de Deus. Oh, maravilha, Pai. Se Deus pôde me dar a bênção, Deus pode ressuscitar essa bênção na minha vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Se Deus pode me dar um filho, Deus pode ressuscitar esse filho. Amém. Vai tudo bem conosco,
Porque Deus está presente. Meus irmãos, às vezes nós passamos por situações que nós necessitamos de uma intervenção de Deus. Nossa vida, né? É a nossa vida. Sempre precisamos que Deus intervenha em nossa vida. E Deus intervém. E às vezes, algumas situações, nós não precisamos sair espalhando para todo mundo. Vamos falar para as pessoas certas. Às vezes nós passamos por algumas situações e tem gente que quer saber o que aconteceu, né? Para que a pessoa quer saber? Às vezes só para saber, ou às vezes para levar adiante. Nós precisamos contar os nossos problemas para Deus, para a pessoa certa. Aquela mulher, ela não falou nada para Geazi. Vai tudo bem? Vai tudo bem. Mas quando ela chegou diante do homem de Deus, ali ela expôs a sua necessidade. Eu pedi um filho, o filho que tu me deste morreu. Imediatamente, Eliseu sai e vai à casa daquela mulher. E ali Deus opera uma bênção através da vida de Eliseu. O filho é ressuscitado. Glória a Deus. Aleluia. O filho é entregue à mãe com vida. Meus irmãos, quando nós colocamos nossas necessidades, nossos problemas, nossa luta, às vezes espiritual, às vezes do nosso dia a dia, diante de Deus, imediatamente Deus se preocupa conosco. Glória a Deus. Glória a Deus. E Deus nos dá vitória. Imediatamente, Eliseu sai e vai de encontro à necessidade daquela mulher. Essa é a nossa situação diante de Deus. O Deus tão poderoso. O Deus tão poderoso. Criou todas as coisas a partir do nada. E que nós cantamos hoje. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Nós somos dele. Nós somos de Deus. O nosso louvor é para Deus. E tudo que nós fazemos é para Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, que nós possamos, nesse momento, responder a Deus essa pergunta: por que vens a Deus hoje? Por que vais a Deus hoje? Por que nós estamos na presença de Deus hoje? Todos os dias nós devemos responder essa pergunta: por que vais a Ele hoje? Em outras palavras, Deus quer dizer qual é a sua necessidade hoje. Qual é a sua luta hoje? Qual é a sua luta? Fala para Deus. Deus conhece, Ele sabe todas as coisas. Ele conhece o meu levantar, o meu caminhar. A palavra nos diz que o amanhã pertence a Deus, não a nós. Mas fala para Ele, se humilha diante dEle e diz a Deus: Senhor, eu sou pobre e necessitado, mas eu tenho um Deus grande que cuida de mim. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Vamos cantar mais um louvor, né? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Um Deus grande e poderoso que cuida de nós. Amém, Senhor. Maravilha, Pai. Glórias a Deus. Glória a Deus. Por que viemos